Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 17º domingo do tempo comum. E como eu disse no comentário introdutório desta Santa Missa, a ideia-chave, a palavra-chave, nos fala da questão da prioridade e valores que fundamentam a nossa vida. E quando eu faço e priorizo algo, necessariamente eu vou precisar fazer a renúncia de outras coisas. E nós percebemos já na primeira leitura esse momento espiritual que o rei Salomão tem quando Deus vem falar a ele num sonho e pergunta para ele o que ele quer, qual é o desejo do seu coração. Eu fico pensando, se Deus aparecesse para você e para mim e te dissesse: pede o que queres, qual seria o teu pedido? Mas sejamos sinceros, não me venha com aquele clichê do tipo: eu vou pedir para a paz mundial. Duvido. Esse não seria o primeiro pensamento nosso. Se Deus te abordasse e te dissesse: pede o que queres, qual seria a tua resposta, o teu pedido? Na primeira leitura desta liturgia da palavra, desse 17º domingo do tempo comum, Salomão escolhe a sabedoria. Mas no próprio diálogo com Deus fica claro. Deus até diz: tu não pediste vida longa. Mas se o nosso pedido fosse vida longa, porque o mundo todo, ele hoje procura aquilo que nós chamamos de longevidade. Cremes, tratamentos, injeções, exercícios, o medo da morte, prolongamento da vida. E, como disse, nós condicionamos a nossa vida
de acordo com a meta que nós elegemos, que nós queremos atingir. Bem, se eu peço vida longa, ou se eu quero vida longa, como o mundo estaria condicionado a pedir, então, logicamente, para eu chegar a essa meta, eu vou precisar colaborar com a graça de Deus, porque não é só pedir, eu tenho que colaborar. Então, vou precisar cuidar da minha alimentação, vou precisar fazer o esforço de ter uma atividade física, eu vou precisar controlar o meu estresse, vou ter que me esforçar para ter um sono de qualidade, para deixar os hábitos que prejudicam a minha saúde de lado. Ou seja, aquilo que eu priorizo é aquilo que fundamenta a minha vida e as minhas atitudes. E não é que essas coisas são ruins, mas são boas. Mas observe, e eu quero bater nessa tecla. Como eu fundamento a minha vida é aquilo que vai determinar como eu vou viver. E o perigo aqui de querer vida longa é nós criarmos também uma obsessão, uma neurose. Uma neurose com alimento, uma neurose com exercício, uma neurose com estresse, uma neurose com aquilo que prejudica. Então, acaba que a pessoa vive dentro de uma neurose, uma obsessão de buscar a vida longa. Qual seria o teu pedido? Pede o que queres. No diálogo com o rei Salomão, também fica ali a sugestão, Deus fala, tu poderias escolher ou pedir a riqueza. E o mundo hoje escolheria pedir a riqueza. E quando eu me preocupo com a riqueza, então eu procuro a riqueza porque eu quero felicidade, eu procuro a riqueza porque eu quero a solução dos problemas da minha vida, porque se entende que a riqueza vai facilitar a minha vida. E de fato, a riqueza, até um certo ponto, ela vai te trazer uma felicidade relativa, não é absoluta, passageira, e muitas vezes até que não se sustenta. Porque a felicidade não consiste só em acumular bens. De fato, a riqueza, ela também vai resolver alguns problemas, mas ela não vai conseguir dar conta de todos os problemas da nossa vida, porque tem coisas que não dependem de bens materiais para que nós resolvamos os nossos problemas. Mas uma pessoa que deseja a riqueza é uma pessoa que está condicionando a sua vida para essa meta. E por isso age e se comporta e investe a sua vida a partir do que ela busca, do que ela deseja, da prioridade da sua vida. Então, nos seus negócios ela vai procurar o lucro, ela vai procurar fórmulas do sucesso, ela vai procurar trabalhar muito e às vezes até em excesso, vai procurar viver aquilo que nós chamamos hoje de empreendedorismo. E o perigo disso é a riqueza e a busca dela como prioridade tomar o lugar da minha família, porque eu não tenho mais espaço para minha família. Eu só vivo por trabalho para conquistar a riqueza e para preservar essa riqueza. E também o perigo é tomar o lugar de Deus, porque eu me apoio na riqueza ao invés de Deus. Então nós vemos o quanto o rei Salomão foi sábio ao já pedir a sabedoria. E nós poderíamos ainda nos perguntar, qual seria o nosso pedido? Porque no diálogo com o rei Salomão, ainda tem aquela possibilidade. Deus fala que o rei Salomão poderia pedir morte aos inimigos.
Então, é claro, aqui existe um contexto histórico, porque naquela época existiam outros povos que ameaçavam o povo de Israel. E também havia ameaças dentro do próprio reinado. Então, de fato, a morte ao inimigo seria uma possibilidade que o rei Salomão pediria. Mas hoje, talvez, a morte ao inimigo seria aquilo que muitas vezes a gente fala: eu quero que fulano ou fulana se dane. Ou, quem sabe, que dê tudo errado na vida dele ou na vida dela. Ou, quem sabe, a morte ao inimigo seria ainda: eu persegui e prejudicar alguém, porque ou não vou com a cara da pessoa ou me desentendi com ela. Ou, quem sabe, a vida competitiva que nos leva a querer vencer o outro a qualquer custo para adquirir cargos, para obter vantagens. Então, isso, de certa forma, seria hoje uma morte ao inimigo. Então, mais uma vez, aqui nós vemos que as pessoas são condicionadas a viverem de acordo com a meta que elas buscam, que elas estipulam, que elas desejam, com a prioridade que elas colocam na sua vida. Diz a leitura: pede o que queres. Qual seria o meu e o seu pedido? Talvez, nos nossos tempos, seja a resolução de todos os nossos problemas. Senhor, eu quero que o Senhor resolva os meus problemas. Problemas familiares, problemas econômicos, problemas profissionais, problemas de saúde, problemas emocionais. E não está errado. É natural pedir isso. Querer resolver essas situações de crise nas nossas vidas é normal. Não está errado buscar essas soluções. A questão é, mas se nós girarmos só em torno dos problemas, colocar o problema no centro da minha vida e só viver em função dele, eu acabo não vivendo. O problema me escraviza. O problema me coloca numa espiral de pessimismo, de negatividade e até, às vezes, de desespero e desânimo. Então, fazer dos problemas, das crises, a centralidade da nossa vida não ajuda muito, ou seja, eu vivo em função do problema. Isso não é saudável. E o pior, viver em função do problema é também, infelizmente, cair numa lógica de procurar soluções mágicas para o problema. Também não tem mágica para resolver problema. E nós ainda corremos o risco de cair na mão de charlatães que vão prometer resolver os problemas e vão só piorar, que vão oferecer falsas soluções. Então é preciso aprender a enfrentar os problemas, aceitando essa realidade, as crises da nossa vida, fazendo o que é possível fazer e se conformando com aquilo que não dá para fazer, esfriando a cabeça, inclusive até crescendo e amadurecendo com aquela dificuldade enfrentada. Mas note, apesar de eu estar refletindo sobre a solução dos problemas, muitas vezes a pessoa acaba condicionando a sua vida, as metas e os valores que está buscando a isto, a solucionar problemas. Isto não está errado, como eu disse, mas a questão é ficarmos obcecadas e não enxergarmos outras coisas, pessoas, necessidades e realidades à nossa volta, a não ser o problema.
Por isso, o rei Salomão é sábio. Ele já, ao pedir o dom da sabedoria, ele já estava agindo com a sabedoria de Deus. Porque quem é sábio tem juízo, bom senso, se esforça para ter retidão, equilíbrio, tem visão das coisas, discernimento, tem maturidade diante das situações, inclusive uma maturidade emocional, de ter um autocontrole. Aproveita as experiências da vida e reflete sobre elas e aprende com elas, e a partir daí conduz a sua vida. Tanto o rei Salomão escolheu certo. E nós somos chamados, a partir desse testemunho, desta leitura do rei Salomão, como pessoa sábia, que procura os fundamentos duradouros. Nós também precisamos procurar os fundamentos duradouros, que não vai ser riqueza, que não vai ser vida longa, que não vai ser resolução dos problemas, que não vai ser morte aos inimigos. Ele procurou fundamentos duradouros para conduzir a sua vida, para não se perder nos labirintos do egoísmo, da vaidade, do materialismo, dos prazeres, do ódio, da mágoa, do ressentimento ou do excesso de preocupações. Tanto procurou fundamentos que pudessem ajudá-lo a conduzir bem a sua vida. E é isso que também nós precisamos procurar. Recordemos ainda a resposta que Jesus, num outro trecho do Evangelho, dá para Marta. Quando Marta, irmã de Lázaro e Maria, em Betânia, se queixa de que ela está trabalhando e Maria está lá aos pés de Jesus. E Jesus olha para Marta e diz: tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessário, e Maria escolheu a melhor parte. Deus, a sabedoria que vem dele, o fundamento necessário para enfrentar todas as situações da vida. E aqui nós fazemos também uma ligação com o Evangelho, porque você deve estar se perguntando, onde é que o Evangelho entra nessa história toda? O tesouro escondido, a pérola preciosa, o homem e aquele negociante que encontram o tesouro, que encontram a pérola preciosa. Eles vão lá, vendem tudo que possuem para comprar aquele campo, para comprar aquela pérola. Eles, ou seja, eles colocam um fundamento para a sua vida. Eles investem em algo. E no caso da parábola que Jesus está contando, eles estão investindo em adquirir o reino de Deus. Então, aquele comprador, ele condicionou a sua vida para a meta que era comprar o campo com o tesouro. Ele elegeu, ele escolheu como prioridade os valores para fundamentar a sua vida, para fundamentar as suas atitudes. E qual foi a atitude? Vender tudo e comprar aquele campo. Porque a meta dele, no caso da parábola, era o reino, era a vida eterna, era a felicidade plena com Deus. Nós somos chamados a sermos sábios como o rei Salomão e como esse homem da parábola, que inclusive é que o Evangelho aborda hoje. Eu e você somos chamados a condicionarmos a nossa vida para chegarmos ao reino dos céus, a plena felicidade com Deus, a grande meta do cristão, a grande razão do nosso viver. É para lá que devem se dirigir as nossas ações, escolhas.
Eu estou me esforçando para chegar lá? E se Deus hoje me perguntasse, pede o que queres, será que eu pediria, Senhor, me dá a salvação, me dá o teu reino, me dá a participar da vida eterna contigo? É prioridade para mim? E como é que eu priorizo isso? Como é que eu vou investir a vida para obter esse tesouro que se chama vida eterna com Deus? É o esforço de buscar a Cristo, é o esforço de acolher a sua palavra, é o esforço de acolher os seus mandamentos, é o esforço para compreender o seu amor e deixar esse amor influenciar na minha vida, é o esforço de ter vida de oração, é o esforço de ser fraterno, de ser irmão, é o esforço de buscar praticar a justiça, de sermos bondosos, é o esforço de perdoar e pedir perdão, é o esforço de renunciar ao pecado, de ter empatia com o próximo, é o esforço de fazer o bem, é o esforço de dar espaço para Deus, esvaziar-se de si mesmo para que o conteúdo de Deus entre em meu coração, de colaborar com o processo de conversão de Deus na minha vida. Ou seja, acolhendo a sua verdade, deixando-se orientar por essa verdade. E quando eu faço isso, aí nós repetimos aquela ideia inicial. A pessoa condiciona a sua vida de acordo com a meta que ela está buscando. Se a minha meta é o céu, eu vou fazer esse esforço. Se a minha meta não é o céu, eu pouco vou me esforçar. Quais são as nossas metas? No meio dessas metas está incluída a vida eterna? E qual é o esforço que nós estamos fazendo para chegar lá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.